Hoje nós recebemos aqui a Helenice Cristaldo, que é coordenadora de divulgação de informações do IBGE. Falando nisso, semana passada tivemos a divulgação do Censo Agropecuário 2017, falando em nível nacional e também em nível regional. Para isso nós convocamos a Helenice para que a gente traga informações sobre o Censo Agro, Otávio. Assunto importante, seja bem-vinda, Helenice. Eu tenho certeza que antes das informações importantes que a Helenice vai passar, sábado me ligaram parabenizando pelo programa que eu fiz sábado pela manhã aqui na CBN, o CBN Agro. Tô confundindo eu com você, Éder Campos. Eu disse, não sou eu que estou nos estúdios, no CBN Agro, é o Éder Campos. Se é pra elogiar, mas como? Você tem que manter. Eu achei que era você que estava lá, você parece tanto com ele, a gente se parece um pouquinho realmente. Me conte mais, tá interessante. Rádio engana, né? Sua avó. Otávio, mas deixa eu te contar uma coisa, comigo aconteceu da mesma forma. Outro dia um vereador aqui da capital me encontrou na rua e falou, Otávio, seu programa tá muito legal. Eu sou o Éder Campos, o Otávio é nosso companheiro de trabalho. Mas o bacana é saber que a CBN está chegando às pessoas aqui na capital e também no Mato Grosso do Sul de uma maneira de que a informação tem se tornado uma ferramenta de tomada de decisões. A gente não tem a pretensão, e é importante que a gente puxe esse papo aqui, de dizer que a CBN não tem a pretensão de ser líder em Campo Grande entre todas as rádios. A CBN é líder no Brasil no segmento que ela opera, que é o segmento All News. Essa briga de liderança, a gente não vai entrar nela, até porque a gente briga para levar a melhor informação para você, ouvinte CBN. E para isso, a Helenice está aqui para trazer informação importante para a gente, Éder. Com certeza. Helenice, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela sua disposição em vir aqui e trazer informações importantíssimas sobre o Censo Agro 2017. Bom, para a gente começar, que esse levantamento ainda não é o final, né? São só preliminares. Exatamente, esses dados são preliminares, alguns dados ainda estão sujeitos a modificações. Tá, quando deve terminar? Já tem uma previsão de encerrar o levantamento, efetivamente? Isso. A previsão dos resultados definitivos é que saiam em julho de 2019. Tem mais um ano, então. Tem mais um ano. Tá. Começou ano passado, né? Outubro do ano passado. Isso, a coleta começou em outubro de 2017 e terminou em fevereiro de 2018. O que a gente está fazendo agora são os ajustes, revisão, esses acompanhamentos para que os dados sejam realmente, confiáveis. Com certeza, isso é muito importante porque o setor tem um impacto direto na economia, 30% do agronegócio do PIB brasileiro depende do setor rural. O que de mais importante foi verificado nessa mudança de perfil, comportamento do setor rural? O censo, esses resultados preliminares, ele buscou mostrar todo o perfil do agronegócio, também o perfil da agricultura familiar, e a gente pode destacar alguns pontos, como por exemplo o número de estabelecimentos agropecuários aqui em Mato Grosso do Sul, que aumentou, né? Ao contrário do que foi no Brasil, né? No panorama nacional esse número diminuiu e aqui no Mato Grosso do Sul aumentou. Só que a área desses estabelecimentos ocupados reduziu aqui no estado, enquanto que no Brasil aumentou. Então foi o inverso do que mostrou no panorama nacional. Tá, para a gente entender então, nós tivemos aumento de fazendas, de quantidade de fazendas no Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo tivemos redução do tamanho dessas fazendas, é isso? Exatamente. Porque o que pode ter acontecido por exemplo, o número de assentamentos, né? Às vezes esses assentamentos não são ocupados ou eles não têm produção agropecuária, então ele não entra no censo agropecuário. Por quê? O censo ele levantou estabelecimentos que tinham produção, seja agrícola, pecuária, enfim. Tinha que ter essa produção. Se ele não tivesse essa produção, ele não era contado no censo agropecuário. Entendi. Só contabiliza se tiver realmente a produção agrícola ou agropecuária. Como são áreas de assentamento, as pessoas estão usando as áreas somente para moradia e não tem produção, não são contados então dentro do censo agropecuário. Nós percebemos também que houve aumento de participação das mulheres nas decisões, nas definições dentro de uma fazenda. De acordo com o levantamento nacional, em 11 anos aumentou a proporção de dirigentes de estabelecimentos agropecuários no país do sexo feminino. Tivemos aí um salto de praticamente 6%, contabilizando de 2006, quando tínhamos 12,68% de mulheres
no comando das fazendas, saltou para 18,64%. Isso, mulheres individualmente. Mas há também uma coparticipação das mulheres, ou seja, mulheres que coordenam a fazenda juntamente com os esposos, com os maridos. Hoje, cerca de 1.762.416 mulheres têm decisões efetivas dentro das fazendas, isso em nível Brasil. Isso, aqui em Mato Grosso do Sul, o percentual praticamente dobrou. Em 2006, 11 anos atrás, eram cerca de 10% de mulheres que eram responsáveis ali pelo estabelecimento agropecuário. E já, né, nesse último censo foi registrado 19%, então quase dobrou. Aí você pergunta, isso por causa da agricultura familiar, são pequenos estabelecimentos? Não, isso a gente observou tanto na agricultura familiar, como também em grandes estabelecimentos, grandes fazendas. E isso acompanha também a questão do papel da mulher na... Mudança de comportamento social. Social, exatamente. Ou seja, o machismo está diminuindo, seria isso? A gente não tem como avaliar essa questão, mas a gente observa justamente isso, né? A mulher, ela está à frente dos negócios, enfim, desses estabelecimentos agropecuários, assim como tem acontecido também no papel da sociedade. O que a gente percebe, claro, que há um grande movimento mundial por igualdade dos sexos, né? Masculino e feminino. A gente tem visto vários, inclusive, movimentos, filmes, inclusive, mostrando empoderamento feminino, não é, Lucas Mamed? Com certeza, já faz um tempo, desde o começo do século isso começou a surgir, né, do movimento feminista, mas nos últimos 10 anos começou a se acentuar e existe uma percepção geral de que é necessidade, né? Nós temos aí mulheres recebendo mais que os homens em cargo de chefias, menos mulheres em cargo de chefias também, então essa é uma distorção que a gente precisa resolver daqui para frente. Ô Lucas, no campo é um reflexo disso também, né? Será que esse reflexo será também nas eleições? Teremos mais mulheres nos comandos de governos? Deveríamos, né? Mas para termos mais mulheres também eleitas, precisamos ter mais mulheres candidatas, né? E isso não está ocorrendo muito, apesar de termos uma cota, de termos também estabelecido um número, uma quantidade de dinheiro para a campanha das mulheres. Parece-me que não temos tantas mulheres quanto homens candidatas. Simone Tebet é pré-candidata mesmo, não? Ao que tudo indica e o que declarou o MDB, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de um crescimento, né, de área, né, de plantio aqui, de um segmento, de um setor que cresceu muito. Tem a ver com a região de Três Lagoas, em especial, de onde vem a pré-candidata Simone Tebet. Ela foi prefeita lá, né? Prefeita de Três Lagoas. Três Lagoas. A região de Três Lagoas, a gente sabe que concentra o grande maciço florestal, né? Principalmente eucaliptos. Houve crescimento nesse segmento aqui no Mato Grosso do Sul, Eunice, é isso? Exatamente. De 2006 para 2017, houve um crescimento de 809%. Cresceu 8 vezes mais o tamanho da área destinada a esse tipo de matas e florestas plantadas, né? E isso se deve justamente à silvicultura, né? Eucalipto principalmente. E o que a gente tem observado também quanto à utilização dessas terras, né? É que a área destinada a pastagens plantadas reduziu em 14%, enquanto que áreas destinadas a lavouras tanto permanentes quanto temporárias aumentou. A de permanentes mesmo cresceu 155%. Olha que interessante, né? Então isso quer dizer que as pastagens, a pecuária está dando lugar a florestas e também a lavouras permanentes e também grãos. A gente tem percebido que há um crescimento por parte dessas culturas, né? Da agricultura sobre a pecuária, é isso? Exatamente. A área de pecuária, né? Ela está perdendo, né, lugar, espaço para esse tipo de utilização da terra, lavouras e matas plantadas. Por um outro lado, nós temos a recuperação de pastagens através de plantios de outras culturas, porque nós temos pastagens degradadas no Brasil. De acordo com a Embrapa, cerca de 60%, 70% das pastagens no Brasil estão degradadas ou em processo de degradação. E a única maneira de recuperar isso economicamente viável é colocando sobre essas áreas a agricultura ou florestas. E a gente vê que isso está acontecendo em Mato Grosso do Sul. O que mais nós observamos de tão importante e interessante?
Também nós temos a parte do uso de agrotóxicos. É um assunto que está em pauta no Brasil todo, né? Está muito em pauta, né? Por exemplo, de 2006 para 2017, houve um aumento de 36% de produtores que utilizam agrotóxicos em seus estabelecimentos. Mas se a gente comparar isso com as outras unidades da federação, outros estados, Mato Grosso do Sul tem o 8º menor percentual desses produtores que utilizam agrotóxicos em seus estabelecimentos. Muito bem. São os números do Censo Agropecuário, lembrando que esses números estão disponíveis o que no pode site ser do uma IBGE. questão a se pensar também, né? Porque se nós somos o 8º menor, mesmo assim tivemos um aumento de 36%, imagina os outros. É complicado. É um número que, ao mesmo tempo, é interessante para nós, Mato Grosso do Sul, mas que alerta para um problema que pode ser, uma questão que pode ser maior, né? Há um embate muito grande nesse assunto, né? Aqueles que utilizam se defendem, dizendo que não, que é controlado, que há muita pesquisa em cima, que há muita tecnologia e que não é desse jeito, né? Aqueles que são contrários dizem que a gente tem tido aí um consumo muito alto. Bom, para a gente falar agora sobre municípios e encerrar, questão do rebanho bovino no estado, houve alguma mudança, não? Alguma variação? Corumbá continua com o maior rebanho bovino do país, né? Esse número ainda ele não está fechado, como eu já disse, é um número preliminar. Ele é do país. Do país? É o maior rebanho bovino do país. Está em Corumbá? Está em Corumbá. Individualmente, né? Exatamente. Mas esse número ainda vai ser modificado, gente. Por quê? Porque lá em Corumbá existem alguns setores do Pantanal que não foram coletados devido à cheia. Então a gente... Pode aumentar, então? Pode aumentar, com certeza. 1.571.245 cabeças é o rebanho de Corumbá, o maior município brasileiro. Exatamente. Tá certo. Lenice, obrigado pelas suas informações. Lembrando que esses dados constam no site do IBGE, ibge.gov.br. Obrigado, Lenice. Obrigada a vocês, obrigada a todos da Rádio CBN.